lembrar que teve um projeto do senhor José Serra que tirou 1 trilhão dos royalties do pré-sal e que iriam 75% para a educação e 25% para a saúde, e esse 1 trilhão foi para as petroleiras gringas. Quer dizer, só em um projeto de lei que foi aprovado logo depois do golpe contra a Dilma, tiraram 1 trilhão, eu estou falando de 750 bilhões de reais da educação e 250 bilhões de reais da saúde. Isso em um projeto de lei só dos royalties. Faz umas 2 semanas, o Bolsonaro ele vendeu agora um lugar que se chama a seção onerosa do pré-sal. Seção onerosa é o seguinte: acharam um local do pré-sal e falaram, aqui tem tantos bilhões de barris. Porém, depois acharam que não, tinha muito mais, tinha bilhões e bilhões e bilhões de barris. O Bolsonaro vendeu uma área que valia mais ou menos 600 bilhões de reais por uma mixaria. Ele vendeu por menos de 1% do preço, e as petroleiras compram isso a preço de banana, não precisam pagar imposto, quer dizer, elas pegam o imposto que seria pago, esse 1 trilhão, o Congresso Nacional, depois do golpe, perdoou, deu essa isenção fiscal para as petroleiras, pega esse petróleo, aí você pensa, nossa, pega o petróleo, tira o petróleo do Brasil, levam para o país deles. Não, eles refinam o petróleo aqui, porque o Bolsonaro está vendendo as refinarias, e levam já refinado, ou seja, com um volume bem menor, com um transporte muito mais barato para o país deles. E aí, quando a gente quer agora comprar o gás de cozinha, a gasolina, qualquer outra coisa, a gente tem que comprar em dólar dessas empresas estrangeiras. Hoje, 95% do diesel que estão nos caminhões aí do Brasil transportando tudo é refinado e é pago em dólar. A gente é refinado por empresas estrangeiras. E aí tem uma coisa que acontece. Quando o preço do diesel e dos combustíveis e do gás, ou seja, da geração de energia, aumenta, quando você vai comprar uma água, alguma coisa no mercado, um feijão, um arroz, o preço aumenta, porque o frete vai aumentar, porque aumenta para o caminhoneiro, ele tem que repassar, e aí o preço de tudo aumenta, aí temos inflação. E aí, como o salário mínimo não aumenta mais conforme a inflação, o poder de compra das pessoas vai diminuindo. Aí, com o salário mínimo, você comprava muita coisa, você vai comprando cada vez menos e menos e menos. Esse era o projeto do golpe. O pré-sal são mais de 10 trilhões de reais que seriam nossos. Por quê? Porque uma coisa, como o Léo falou, você aumentar o preço da gasolina, dos combustíveis, com imposto, que aí gera o quê? Gera arrecadação. Os estados arrecadam, o país arrecada e vai ter dinheiro para reinvestir em saúde e educação. Outra coisa é você aumentar o preço da gasolina a R$7, o gás de cozinha a R$110, para você pegar 61 bilhões de reais em um semestre e mandar para meia dúzia de americanos ricos, que 30% desses 61 bilhões de reais foram enviados para mais ou menos 1.000 investidores, que são aqueles que têm mais ações da Petrobras. Esses estão ganhando. Enquanto isso, tem muito consumidor de classe média que vai, junta dinheiro, compra umas ações da Petrobras, aí no fim do ano ele ganha 5 mil reais de dividendo e fala, nossa, eu sou investidor, eu estou ganhando aqui sem trabalhar. E o cara mal sabe que ele, sendo de classe média, só o que ele está pagando a mais na inflação, e eu nem vou falar da inflação da gasolina, na inflação dos alimentos, gerada por conta da alta dos combustíveis, já comeu 5 mil reais dele. Se for comparar a gasolina, isso, se é uma pessoa que pega ônibus, tudo mais, o preço do aumento do passagem de ônibus, de metrô, tudo mais, aí pronto. Toda a população, é o maior programa de distribuição de renda do mundo, toda a população distribuindo a nossa renda para meia dúzia de bilionários lá nos Estados Unidos. Depois é o seguinte, o que aconteceu com o pré-sal brasileiro é mais ou menos o que aconteceu no início da chegada dos europeus, da colonização antes. Talvez tenha sido o maior roubo do século, ou do século agora, mas eu diria da nossa história, da história da humanidade. Na verdade, isso está passando pelos nossos olhos e nós estamos denunciando, mas os brasileiros precisam saber disso. Nós somos espoliados, nós somos roubados. Você ter o pré-sal e depois ter que comprar diesel dos Estados Unidos, isso não cabe na minha cabeça. Eu sempre falo, eu falei uma vez discutindo com um bolsominion que estava na Argentina, por acaso a gente, num show de tango, ficando na mesma mesa. Falei, cara, você não está vendo que nós estamos sendo roubados, que tem uma guerra. É como se estivesse invadindo a sua casa e você ainda abre a porta e diz, pode ficar com a minha geladeira, pode ficar com isso, parabéns, viu, porque vai acabar com... Entendeu? Vamos acabar com a corrupção. Vamos entregar a geladeira para não gastar luz. Guerra! É uma guerra! E você vê que as maiores vítimas são os mais pobres. Quem está na fila do poço. E quando eu ando pela Paulista e vejo cada dia mais cabaninha,
aqueles acampamentos. Isso é cenário de guerra. Isso não é Covid, já estava antes. Cenário de guerra é terrível. E isso me indigna. Quando eu falo sobre isso, eu fico realmente ouvindo vocês dois falarem. Eu falei, como é que as pessoas não estão vendo isso? Não estão vendo o que aconteceu com o Brasil? Guerra. Bom, vamos lá. Eu vou falar uma coisa, Joaquim. As pessoas estão vendo sim. Vê as pesquisas. As pessoas querem a volta do Lula. As pessoas podem não saber qual é o problema, mas elas sabem qual é a solução. Sim, é isso, mas eu estou dizendo, você tem que colocar, desculpe, para ter justiça, é Moro na cadeia, é Deltan Dallagnol na cadeia, porque eles foram agentes de uma potência estrangeira. Tem muita gente que precisa pagar pelo que aconteceu com o Brasil. Nós estávamos na antessala do desenvolvimento, do país desenvolvido, entrando ali naquela sala em que as coisas são decididas. Iam ser a quinta economia do mundo. Nos jogaram para a 13ª e nos transformaram de novo numa remodelação econômica, apenas um produtor de grãos. Entendeu? Que era uma fazenda. A origem, exatamente. Isso é terrível. Bom, e pode criar, sim, condições para discutir uma reversão, mas hoje não há. Mas isso dentro das ilegalidades, né? Se o Lula ganhando a eleição, ele assumindo, tem que assim, dever da esquerda pressionar, primeiro, criminalizar todos os fascistas, pegar os crimes que o Bolsonaro e esse pessoal cometeu, coisa que o Joe Biden está falhando miseravelmente lá nos Estados Unidos, que é criminalizar e prender o Trump, o Bannon, tudo mais, tem que ser feito aqui no Brasil. Pegar os fascistas e prenderem para que isso não volte. E outra coisa, prender esses vendilhões da nação, esses corruptos juiz ladrão como Sérgio Moro, esses caras têm que ser presos. E aí tem que ficar um exemplo para, no futuro, pensar, deu ruim para esses golpistas. A Bolívia, por exemplo, está se saindo maravilhosamente bem nisso. A golpista de lá está presa. É isso. E tem que criar condição política para isso, mas é uma necessidade, é justiça. Tânia Monteiro... Joaquim, uma coisa que o Thiago falou, que, assim, desculpa te interromper, o sinal que nós estamos mandando para nossas crianças é o que o crime compensa. Enquanto o Moro, o Dallagnol e essas demais pessoas estiverem fora da cadeia, o sinal que nós estamos mandando para crianças e adolescentes é o picareta sempre vence no final. Então, a questão de prisão desses caras é uma questão de moralização social do Brasil. O Brasil precisa disso, por uma questão moral, uma questão até de dignidade. Está a almofada do Brasil, mas ali na árvore a estrela é vermelha. Ó. Então, Thiago, fica aqui um pedido para também, eu acho que para usar as rádios comunitárias nessa sua campanha. Eu entendi assim, né, Tereza? Débora Chene, uma contribuição, Jonathan Anderman, dia desse, o vídeo do Thiago, onde ele fala que Bolsonaro pode usar a dela contra o Lula. Pode, trocar o delegado, isso é estranho. Gostaria que ele desenvolvesse esse raciocínio, de que forma isso seria possível. Eunice Ferreira, Márcio Doni, faz tempo que eu não falo com Márcio Campos, também um estudioso de Paulo Freire, Carlos Joaquim, contribuir. Muito obrigado, uma contribuição muito generosa com o SEI para o documentário Patrimônio de Moro Dallagnol e a seu favor. Muito obrigado, Márcio. Márcio é uma pessoa muito preparada e tem dado grandes contribuições. Quero até aprofundar mais, os seus conhecimentos. Nós falamos muito pouco na época do Paulo Freire, mas quero falar mais com você. O Thiago, antes de você começar a falar, vou compartilhar aqui, para quem não conhece os carros de som, essa estratégia de comunicação, que é aqui do Thiago Reis, Teodoro dos Reis. Thiago dos Reis, eu vou colocar aqui, compartilhar a tela, para que as pessoas vejam. É um exemplo, tem vários, tá? Aqui, deixa eu voltar. A estrela brilha forte, como já mais frio. É o livre, presidente JB. Todos os processos contra o Lula acabaram. Renasce a esperança no céu do Brasil. A estrela brilha forte, como já mais frio. É o livre, presidente JB. Assista Plantão Brasil no YouTube. Bom,
Aqui, esse é um exemplo, tá? Isso que foi feito, mas vai fazer uma comunicação direta, interlocução direta. Parabéns, viu, Tiago dos Reis? O Léo que lembrou esse trabalho aqui que você faz, e estrategista de comunicação. Na verdade, os dois, viu, são. Mas eu passo a palavra para você dar a sua mensagem do dia. Muito obrigado. Esse carro de som foi, se eu não me engano, Barra Bonita, interior de São Paulo, que é uma cidade muito bolsominion. Bolsonaro teve mais de 70% dos votos lá. E isso foi em maio, logo depois que o STF decidiu que o Sérgio Moro era um juiz parcial, um juiz ladrão. Aí a gente fez uma música para rodar ali naquele mês dizendo, os processos contra o Lula acabaram. Aí também tinha um outro spot que a gente rodava que era uma voz falando, Sérgio Moro, o extra, agora é oficial, Sérgio Moro é um juiz ladrão. E aí a gente rodou em vários estados, várias cidades do Brasil inteiro, anunciando para as pessoas, Sérgio Moro é um juiz ladrão, ele perseguiu o Lula. Olha, minha mensagem, primeiro eu quero desejar feliz ano novo a todo mundo, a você, Léo, a você, Joaquim. Esse ano tem tudo para ser o ano da virada. Eu percebi que em 2021, principalmente nos últimos dias do ano, estava todo mundo ansioso para chegar o dia 1º de janeiro, para a gente falar, estamos em 2022, é o ano em que o Lula, provavelmente, esperamos, seja eleito, e é o último ano desse desgoverno Bolsonaro. O que faz um pesadelo se tornar um pesadelo é que quando você está vivendo o pesadelo, você não sabe quando vai acabar. O nosso pesadelo está acabando, a gente sabe que tem ali uma contagem regressiva para que o Brasil volte a sorrir, para que volte ao caminho certo. E aí, eu vou falar, aí a nossa luta será para, depois do governo Lula, depois que o Lula for eleito, para restabelecer tudo aquilo e reconstruir tudo aquilo que foi destruído, não só pelo Bolsonaro, mas pelo Temer. O golpe foi para destruir o Brasil. Vamos continuar indo para cima deles. 2022 é o ano da luta. A gente não pode falar, tá tudo ganho. Não, a gente tem que lutar muito para não só eleger o Lula, mas eleger um congresso de esquerda, porque o Lula sozinho, ele não faz nada. Muita gente fala, nossa, mas o Lula tem que conversar com o Alckmin, tem que conversar com não sei quem do Centrão. Tem, esse pessoal tem voto. Se o Lula tivesse 300 deputados de esquerda, ele não precisava conversar com ninguém da direita, com ninguém da centro-direita, com nenhum neoliberal. Ele só falava com a esquerda. Claro, o Lula ouve a todos, mas ele não precisaria articular com todo esse pessoal. Então, vamos continuar indo para cima deles. 2022 é o ano